Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre a Naked Heat. Eu sei que muitas estão curiosas para saber minha opinião, porque eu sempre falei mal das Nakeds. Pra época, as Nakeds eram assim super tops, mas depois, claro, na minha opinião, foram chegando outras marcas aos poucos, né? E fazendo paletas neutras que eu assim considero melhores, como marcas como Lorac, Anastasia, até a Tarte. Eu prefiro a fórmula do que as das primeiras Nakeds, né? A 1, a 2 e a 3. A 3, assim, das três primeiras é a minha favorita, que tem a seleção de cores, assim, maravilhosa. Mas a 1 e a 2, gente, eu não posso negar, porque na época eu usei muito na minha vida. São sombras, assim, muito gastas e que, assim, eu também consigo trabalhar, apesar de falar mal é dizer que eu prefiro outras sombras. Dessa vez eu paguei com a língua, porque eu fiquei muito curiosa com este lançamento, que é a Naked Heat. E assim, as tonalidades também estão maras. E eu acho que a Naked Heat é uma paleta que eu vou usar pra caramba, porque ela é totalmente diferente de tudo que eu tenho. Por ela ter esses tons maravilhosos, assim, esses avermelhados que estão muito tendência agora, é o que tem, assim, de mais moderno nos esfumados, é esse, sabe, degradê vermelho, ferrugem, essa coisa, assim, sabe, meio telha. Tem muito disso aqui nessa paleta. A seleção de cores é realmente absurda. É tudo que a gente vem pedindo, sabe? Por causa dessa tendência. Então aqui tem tons, assim, mais escuros. Tem uns tons com brilho que são, assim, lindíssimos. Eu acho que a Urban Decay, assim, arrasa nos tons com brilho. E tem umas tonalidades mais clarinhas. E eu acho que a Urban Decay, ela vem atendendo as nossas preces. Ela vem ouvindo o que a gente tem, assim, pedido. Porque se não for, gente, tem muita concorrência hoje. Antigamente a Urban Decay era meio pioneira. Era só Urban Decay e MAC, Urban Decay e MAC. Mas hoje em dia tem tantas marcas, as marcas lançando tantas novidades, tantas coisas maravilhosas, que se a marca não começa a ouvir, né, os consumidores, fica para trás. Eu acho que a Naked fez isso, quer dizer, a Urban Decay fez isso e ouviu meio que nos nossos anseios. Então ela colocou mais tons mates na paleta. Uma das minhas maiores reclamações destas primeiras Naked foi justamente isso, é que não tinha tons mates suficientes para escurecer aqui no canto, para iluminar abaixo da sobrancelha, para o côncavo realmente não tinha muitas opções. E essa veio pelo menos umas 3 opções aqui lindas de côncavo. Tem sombra de transição, tem sombra também mate para escurecer. Então eu acho que a marca, sabe, a gente também tem que reconhecer quando a marca melhora. No tocante à fórmula, muitas gringas americanas estavam elogiando a fórmula, que talvez eles pudessem ter melhorado. Eu vou dar a minha opinião sincera, eu não acho que a fórmula melhorou tanto assim, entendeu? As sombras com shimmer continuam assim, deslumbrantes. Elas assim, aplicam na pálpebra, sabe, com vigor. Assim, é uma maravilha realmente. No entanto, as mates, eu tenho assim um pouquinho de problema com as mates mais escuras. Quando eu aplico as mais escuras, parecem que elas não dão tanta dimensão contra outras marcas que eu tenho. Mas eu acho que isso pode ser totalmente superado, totalmente trabalhado. É quando você dá aquela reforçadinha no final, sabe? Pra não ficar tudo da mesma cor. Eu fiz, assim, alguns vídeos com as primeiras Nakeds. Eu tenho um vídeo de maquiagem com a Naked 1, vídeo de maquiagem com a Naked 2. E, assim, eu tento mostrar um pouco como eu faço para superar esse problema da falta de dimensão que eu sinto com as sombras da Urban Decay. Assim, comparando com outras marcas que eu tenho, Lorac, que é assim, coisa divina, a Anastasia também. Então são sombras que eu chamo de mais profissionais. Mas a Naked, gente, pra quem é assim, sabe, tipo, gente como a gente, que não é profissional, que a gente se automaquia, eu acho que atende muito bem, sinceramente. Essa paleta vai te atender muito. Se você amou essa tonalidade, se você acha que você vai usar essas tonalidades, eu acho que você tem que se jogar, porque em questão de tonalidades, essa paleta é o maior lacre dos últimos tempos. Até mesmo a embalagem, eu achei a embalagem muito bonita. Eu acho que as fotos não fazem justiça, nem os vídeos, porque ela pessoalmente é muito bonita, tá vendo? Ela não é tão de latinha, é um material diferente dessa vez. Você abre, tá vendo?
esse pincel duplo, como em todas as outras paletas. Eu geralmente não costumo curtir esses pincéis que vem na Naked, mas eles são muito bons para aplicar as sombras com shimmer. A caixinha também é maravilhosa, muito bonitinha mesmo, ela é super diferente. Tá vendo? Por dentro é como se tivesse uns fósforos, assim, é muito legal. Uma criatividade, assim, bem bacana. A paleta Naked, vocês sabem, ela custa $54 lá fora. Não sei quando vai chegar aqui no Brasil, porque foi lançamento lá fora, geralmente costuma demorar um pouco pra chegar. Não sei também por quanto vai vir. A minha é lá da lojinha Comprando com Lu, aquela lojinha que eu sempre indico pra vocês, que vocês sabem que eu sou ansiosa, né? E ela falou que eu ia gostar, assim, a gente debateu e ela chegou aí na loja fazer SWOT e ver por ela mesma. E como eu confio na opinião dela, ela falou: Ludmilla, eu acho que você vai gostar muito. E realmente eu gostei, gente. Eu gostei. Eu acho que eu paguei com a língua, né? Porque ultimamente eu vinha falando tanto das Nakeds, dessa decepção, da falta de mates, né? Das sombras que não dão dimensão. Mas aí veio essa, assim, para tombar com essa seleção de cores que é praticamente irresistível. E eu falei assim: tenho que testar, eu tenho que conferir com os meus próprios olhos. E foi isso que eu falei pra vocês. Eu acho que esses mates vieram para atender muito bem essa demanda que tinha de, sabe, de falta de sombra pra iluminar, pra, né, pra essas coisas de detalhes mesmo, que faz a maquiagem ficar mais bonita, ficar uma coisa, sabe, mais bem feita. Então ela veio para atender essa parte. Questão da fórmula é questão de gosto, entendeu? Tem gente que ama as fórmulas da Urban Decay. Realmente vocês já sabem que não é minha preferida, mas acho que eu consigo trabalhar bem com elas, principalmente por causa da tonalidade. Se eu acho que vale a pena, valeu sim. Eu acho que eu vou usar muito. E vai passar um vídeo com os swatches típico, né? E depois um videozinho dessa maquiagem que eu fiz, que como sempre eu ia fazer uma coisa mais leve, acabei, né, no delineado, nos cílios postiços. Essa sou eu, é o meu jeitinho. Esses são os swatches da Naked Heat. Gente, as sombras com shimmer são sensacionais. Elas transferem assim um brilho muito rico na pálpebra. A Urban Decay sabe realmente fazer sombras com brilho. As mates, o que eu notei, que essas duas mais escuras, elas são um pouquinho mais durinhas, sabe? Então, não são aquelas sombras maravilhosas para esfumar, não, mas são assim ótimas para escurecer, né, os cantinhos. Eu senti falta de uma marrom assim bem escura, quase preta. Mas fora isso, gente, as tonalidades estão um lacre. Um lacre. Tem esses marronzinhos, parecem iguais assim, mas são bem diferentes. Tem um que é mais marronzinho mesmo e outro que é mais... Ele fica mais assim, apessegado na pálpebra, um tomzinho de telha, sabe? E tem essas duas bem clarinhas aqui. Mas essas aqui, essas três são as divas da paleta. Esse tom aqui também é muito maravilhoso. No geral, é uma paleta assim que enche os nossos olhos, né? Porque essas cores assim são belíssimas. Eu fiquei assim super empolgada mesmo com as tonalidades. Eu vou aplicar com aquele meu pincel bem fofinho, sabe? Bem gordinho. Essa sombra aqui que é a Low Blow, ela é a mais marronzinha da paleta. Eu vou aplicar assim bem difusa, sabe? No côncavo. Aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma transição mesmo. Do outro lado também. E vou pegar um pouquinho da sombra do lado, que é um pouco mais pêssego, assim, um pouco mais queimadinha, que é a Sausage. Vou misturar as duas. Agora eu venho com um desfumar menorzinho e vou pegar um pouco dessa sombra aqui, a Cayenne, que ela é um pouco mais escura, tá vendo? E vou aplicar aqui do lado. É um tom avermelhado mais escuro. Vou pegar essa aqui também, En Fuego, que é mais vinho, é um tom a mais. E também vou esfumar ela aqui embaixo. Bem no cantinho aqui, ó.
Essa sombra é linda. Tá vendo? A gente vai criando um esfumadinho assim, sabe? Eu vou pegar essa sombra aqui que é a Lumbre. Gente, é muito linda essa sombra. Eu vou pegar um pincelzinho assim, sabe? E vou aplicar esses de aplicar sombras, esses pincéisinhos comuns. E vou aplicar ela. Bem aqui, sabe? No meio. Olha como ela é linda. Ela tem como se fosse um duochrome nela. E venho com um pincel assim com uma pontinha. E vou pegar mais dessa em fuego aqui, essa mais escura. E vou aplicar aqui no início. Eu procuro pegar um pincelzinho de esfumar menor, aí eu venho com a Sausage e, tá vendo? Dou uma esfumada nesse início aqui, ó. Eu vou pegar um pontinhozinho assim dessa Ashes, dessa mais escura, era como se fosse uma roxa, e vou fortalecer só esse final aqui, ó. Bem de leve. Pra ficar um pouco mais fundinho. Vou pegar um pincelzinho assim, bem pequenininho de detalhe, e vou aplicar essa sombrinha, que ela é como se fosse uma sombrinha satin, sabe? Ela não é mate e nem totalmente shimmer, sabe? O brilho dela é bem de levinho, então ela é ótima pra iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Agora é aquela minha hora favorita de pegar o pincel lápis com a sombra On Fuego, né, em Fuego, e fazer aqui um esfumadinho rente aos cílios inferiores. Eu vou pegar em Fuego e vou aplicar da metade pro final. Um truquinho que eu gosto de fazer depois que eu esfumo, né, que eu aplico com o pincel lápis, eu esfumo com um pincelzinho de esfumar aqui por baixo, pra ele ficar, assim, não ficar tão marcado, sabe? Ficar uma coisa mais esfumadinha mesmo. Eu vou voltar agora lá na Lumbre, né, que é aquele cintilante, assim, bem diferentão, e vou aplicar, reforçar ele, na verdade, para ele aparecer bastante. E essa ficou meio que pronta, gente. Agora eu vou, né, passar a máscara, voltar com o resto da maquiagem para vocês verem o resultado final. Mas eu vou aproximar aqui para vocês verem sem ainda os últimos retoques. Vocês podem também passar um delineador marrom também ia ficar mara. Meio que pronta, eu meio que dei uma exageradinha, acabei puxando um delineador e colocando os cílios postiços, porque sempre valoriza a make, né? Eu acho que sempre fica um passo acima. O batom que eu tô usando é o Color Marsala, que eu sei que muita gente tem, então vem ser assim, eu acho que fica uma ótima combinação e muita gente também tem em casa. E o olho, tá vendo? Ficou um avermelhado, mas assim, super usável, pelo menos na minha opinião. Eu vou aproximar para vocês verem bem aqui no detalhe, tá vendo? Essa sombra cintilante é realmente muito bonita e eu achei que combinou. Uma outra combinação que eu fiz com esses olhos foi o batom Love Bug. Eu vou passar uma foto, também ficou bem bonito, ficou bem, sabe, outonal, uma coisa. E eu tô achando que assim, essa cor de outono favorece pra quem tem a pele, sabe? Tipo a minha, com esse fundinho amarelado, esses tons avermelhados, eu acho que nos favorecem. Espero que vocês concordem. Recebi
muitas perguntas sobre a Modern Renaissance, se é parecida, qual que eu prefiro. Então eu vou fazer uma comparação, gente, não tem nada a ver uma paleta com a outra. A Naked Heat tem esses tons mais enferrujados, assim, sabe? É uma coisa mais telha, mais outono mesmo. Com relação à tonalidade, eu acho a Naked Heat, sinceramente, a tonalidade mais usável do que a Modern. Se você tem a Modern Renaissance, nada prejudica de você ter a Naked Heat, porque a tonalidade é realmente diferente, sabe? Os tons de avermelhado são diferentes. A paleta da Anastasia, tá vendo? Tem uns tons assim... O avermelhado é um tipo de avermelhado diferente, sabe? É um vermelho diferente, simplesmente isso. Esses avermelhados da Naked Heat são os avermelhados mais pro alaranjado. Só agrega, entendeu? Porque eu acho que uma também pode complementar bem a outra. Claro que eu não vou ser mentirosa aqui e dizer que eu prefiro a Heat. Eu prefiro a Modern com relação à textura, com relação, sabe, a esfuma, o jeito que esfuma na pálpebra. Eu acho que a qualidade das sombras é superior com relação à fórmula. Porém, com relação à tonalidade, eu acho que a tonalidade da Heat, pra quem, assim, não tá acostumado com sombra avermelhada, eu acho que ela é mais, assim, user-friendly, ela é mais, digamos assim, usável, sabe? Eu acho que você vai usar mais esses tons, né, do que, de repente, esses tons aqui da Anastasia eu considero, entre aspas, né, como tons um pouco mais difíceis, né? Porém, gente, a Anastasia tem essa paleta que, assim, mudou a minha vida, assim. Isso, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo. Me contem o que vocês acharam também das tonalidades, o que vocês acham das paletas da Urban Decay, se vocês pretendem comprar. E é isso, ó. Beijinho, até o próximo vídeo.